Rússia. Um país de dimensões continentais, onde a história e a geografia se misturam em uma escala monumental. Das tundras congeladas do norte às cidades imperiais do oeste, das montanhas do Cáucaso às planícies sem fim da Sibéria, tudo na Rússia parece grandioso e intenso. É uma terra que conecta a Europa e a Ásia, onde o passado ainda ecoa em palácios dourados e o presente pulsa nas grandes metrópoles modernas. Lar de escritores imortais, de dançarinos que encantam o mundo e de um povo moldado pela resistência e pelo frio, a Rússia é um território de contrastes, beleza e força. Entre a tradição e a modernidade, guarda segredos, poder e cultura como poucos países no planeta. Neste vídeo, vamos cruzar suas fronteiras, explorar suas cidades, entender sua história e descobrir 20 fatos fascinantes sobre a maior nação da Terra. Número 1. Dados geográficos. A Rússia é o maior país do planeta em extensão territorial, ocupando cerca de 17 milhões de quilômetros quadrados, localizando-se tanto na Europa quanto na Ásia, sendo assim um país transcontinental, fazendo fronteira com 14 países. Além disso, é banhada por 12 mares pertencentes a 3 oceanos diferentes. Com uma população estimada em 146 milhões de habitantes, a Rússia é o 9º país mais populoso do mundo. A maior parte da população vive na porção europeia do território, onde se concentram as principais cidades, como Moscou e São Petersburgo. Essa concentração se explica pelas condições climáticas severas e pela vastidão de áreas quase desabitadas no norte e no leste, onde o frio extremo e as longas distâncias dificultam a ocupação humana. A amplitude territorial da Rússia é tão grande que o país atravessa 11 fusos horários diferentes, indo do oeste europeu até o extremo leste asiático. Número 2. Regiões e paisagens. A Rússia é um território de contrastes geográficos e climáticos que desafiam qualquer comparação. O país está dividido em diversas regiões naturais que variam do frio extremo do Ártico às estepes áridas do sul. No oeste, a planície europeia russa abriga as maiores cidades e concentra a maior parte da população e da atividade econômica. Essa região é caracterizada por terras férteis e extensos campos agrícolas que se estendem até os Montes Urais, uma cadeia montanhosa que marca o limite entre a Europa e a Ásia. A leste dos Urais começa a imensa Sibéria, uma região que ocupa cerca de 3/4 do território russo. Ela é composta por vastas planícies, taigas intermináveis e rios gigantescos que permanecem congelados durante boa parte do ano. O extremo norte é dominado pela tundra, onde o solo permanece congelado e a vegetação é escassa, composta principalmente por musgos e líquens. Já no extremo sul, aparecem as estepes e montanhas do Cáucaso, com picos como o Monte Elbrus, o mais alto da Europa. O clima russo é um dos mais rigorosos do planeta. O inverno pode durar mais de 6 meses em algumas regiões, com temperaturas que chegam a 40 graus negativos. As variações extremas de temperatura e as longas noites polares moldaram o modo de vida e a resistência do povo russo, forjando uma cultura acostumada a conviver com os desafios da natureza. Número 3. Moscou. Moscou é o coração da Rússia e uma das cidades mais importantes do mundo. Localizada às margens do rio Moscova, na parte ocidental do país, a capital russa é o centro político, econômico e cultural da nação. Com uma população de cerca de 13 milhões de habitantes, Moscou é a cidade mais populosa da Europa e uma das metrópoles mais dinâmicas do planeta. Fundada no século XII, a cidade teve um papel decisivo na formação do Estado russo e, ao longo dos séculos, transformou-se em símbolo de poder e resiliência. Durante o período czarista, Moscou foi o coração espiritual e político da Rússia. No século XX, tornou-se o centro do poder soviético, sediando o Kremlin, símbolo máximo da autoridade do país. Após o colapso da União Soviética, Moscou passou por uma profunda transformação. Hoje é uma metrópole moderna e cosmopolita, repleta de arranha-céus, avenidas largas e uma economia diversificada. A cidade concentra grande parte das riquezas russas
e responde por uma parcela significativa do PIB nacional. Moscou é também um importante polo industrial, tecnológico e financeiro. Seu sistema de metrô é considerado um dos mais eficientes e belos do mundo, e o aeroporto internacional de Sheremetyevo liga a cidade a todos os continentes. Rica em história e cultura, Moscou é o reflexo da grandiosidade e complexidade da Rússia moderna. Número 4. Lugares em Moscou. Moscou é uma cidade monumental, onde a história e a modernidade coexistem em harmonia. No centro da capital está a imponente Praça Vermelha, patrimônio mundial da Unesco e um dos locais mais emblemáticos do país. Cercada por construções históricas como o Kremlin e a Catedral de São Basílio, a praça é o ponto mais visitado da cidade e cenário de grandes eventos nacionais. O Kremlin, com suas muralhas e torres vermelhas, abriga palácios, igrejas e o gabinete do presidente russo. Já a Catedral de São Basílio, com suas cúpulas coloridas e arquitetura inconfundível, é um dos símbolos mais reconhecíveis da Rússia. Próximo dali, o mausoléu de Lenin guarda os restos mortais do líder revolucionário, visitado por milhões de pessoas todos os anos. Além do centro histórico, Moscou impressiona pela grandiosidade de suas avenidas e edifícios. A Rua Arbat é um dos endereços mais antigos da cidade, repleta de artistas de rua, cafés e lojas. O Parque Gorky oferece áreas verdes e lazer à beira do rio, enquanto o Teatro Bolshoi, com sua tradição em ópera e balé, é um ícone mundial da cultura russa. O metrô de Moscou, decorado com mármore, vitrais e esculturas, é conhecido como o Palácio do Povo, e por si só já é uma atração turística. Número 5. Por que a Rússia é o maior país do mundo? A Rússia é o maior país do planeta, não apenas por sua dimensão física, mas também por uma lógica histórica e geopolítica que moldou sua expansão ao longo dos séculos. Com cerca de 17 milhões de quilômetros quadrados, sua vastidão é resultado de um processo de consolidação territorial que uniu império, estratégia militar e necessidade de segurança. Desde o século XVI, com o czar Ivan, o Terrível, a Rússia começou a expandir suas fronteiras rumo ao leste, conquistando a Sibéria e estabelecendo rotas comerciais que chegaram até o Pacífico. A ausência de barreiras naturais e a presença de amplas planícies facilitaram o avanço, mas também tornaram o território vulnerável a invasões, um fator que influenciou profundamente sua visão geopolítica. Essa preocupação estratégica se reflete na famosa teoria do Heartland, formulada em 1904 pelo geógrafo britânico Halford Mackinder. Segundo ele, quem controla o Heartland, o coração continental da Eurásia, onde se localiza a Rússia, controla o mundo. Essa região é considerada o pivô geográfico do poder global por reunir vastos recursos naturais, rotas terrestres estratégicas e uma posição central entre a Europa, a Ásia e o Oriente Médio. Para os russos, manter o domínio desse espaço significou não apenas garantir recursos, mas também impedir o avanço de potências estrangeiras. Número 6. A vida na Rússia. Viver na Rússia é uma experiência marcada por contrastes profundos. Em um território tão vasto, a vida cotidiana varia enormemente entre as grandes metrópoles e as regiões mais remotas. Moscou e São Petersburgo concentram o luxo, a modernidade e os altos salários, mas também exibem um custo de vida elevado, comparável ao das maiores capitais europeias. Em contrapartida, cidades médias e pequenas oferecem um ritmo mais calmo, preços mais baixos e uma vida social mais tradicional. O salário médio nacional é modesto quando comparado aos padrões ocidentais, e o poder de compra fora dos grandes centros costuma ser limitado, refletindo as desigualdades regionais. O cotidiano russo é fortemente moldado pelo clima e pela cultura de resistência. Os longos invernos e as temperaturas negativas fazem parte da rotina, e as casas são bem aquecidas e isoladas para suportar o frio intenso. O transporte público, especialmente nas grandes cidades, é eficiente e acessível, e o metrô de Moscou é considerado um dos mais belos do mundo. Apesar das adversidades econômicas,
A população é conhecida por sua hospitalidade, disciplina e senso de coletividade, valores forjados em séculos de desafios históricos. Aqui, as relações humanas são um ponto forte da cultura. As mulheres do país são amplamente reconhecidas por sua beleza, elegância e educação refinada, algo que faz parte do orgulho nacional. A estética é valorizada, e a população feminina russa se destaca pela combinação entre cuidado pessoal, cultura e força de caráter. Já os homens russos, historicamente marcados por uma imagem de bravura e rigidez, convivem com uma sociedade que valoriza tanto a força quanto a sensibilidade. Número 7. São Petersburgo. São Petersburgo é a janela da Rússia para o Ocidente e uma das cidades mais belas da Europa. Fundada em 1703 por Pedro, o Grande, foi planejada para simbolizar a modernização do Império Russo e servir como capital imperial por mais de 200 anos. Localizada às margens do rio Neva, próxima ao Mar Báltico, sua arquitetura reflete a influência europeia com avenidas largas, palácios suntuosos e canais que lhe renderam o apelido de Veneza do Norte. Entre seus marcos estão o Palácio de Inverno, atual Museu Hermitage, um dos maiores e mais importantes do mundo, e a Igreja do Sangue Derramado, famosa por suas cúpulas coloridas. A cidade também abriga o Teatro Mariinsky, referência mundial em balé e ópera. São Petersburgo é uma cidade de elegância e cultura, berço de escritores como Dostoiévski e poetas como Pushkin. Mesmo após perder o status de capital para Moscou, mantém seu prestígio como o centro artístico e intelectual da Rússia, combinando tradição imperial e vitalidade moderna. Número 8. A história da Rússia. A história da Rússia é uma das mais longas e complexas do mundo. Suas origens remontam ao século IX, com o surgimento da Rus de Kiev, o primeiro estado eslavo oriental. Após a invasão mongol no século XIII, o poder político migrou para Moscóvia, onde os príncipes de Moscou começaram a unificar os territórios russos. Sob Ivan, o Terrível, no século XVI, nasceu o primeiro czar e o embrião do império que dominaria vastas áreas da Eurásia. Nos séculos seguintes, o Império Russo expandiu-se até tornar-se uma das maiores potências do planeta. A Revolução de 1917 marcou o fim da monarquia e deu origem à União Soviética, que se consolidou como superpotência durante a Guerra Fria. Com o colapso soviético em 1991, surgiu a Federação Russa Moderna, herdeira de um legado histórico de grandeza, contradições e desafios. Número 9. A Era dos Czares. A Era dos Czares marcou a ascensão e a glória do Império Russo, iniciada com Ivan, o Terrível, no século XVI, e encerrada com Nicolau II em 1917, foi um período de expansão territorial e autocracia absoluta. Entre os monarcas mais influentes estão Pedro, o Grande, que reformou o estado e fundou São Petersburgo, e Catarina, a Grande, que consolidou o império como potência europeia. Os czares governavam com autoridade divina e centralizavam todo o poder político e militar. Sob seu comando, a Rússia conquistou territórios na Ásia Central, no Cáucaso e no Alasca, além de dominar o Báltico e o Mar Negro. Entretanto, o poder excessivo e as desigualdades sociais alimentaram movimentos de oposição. A Revolução de 1917 encerrou séculos de domínio imperial e transformou o país em uma república socialista. A Era dos Czares, contudo, deixou um legado de arte, cultura e monumentalidade que ainda define a identidade histórica da Rússia. Número 10. A Sibéria. A Sibéria é a imensa espinha dorsal da Rússia, uma região que cobre mais de 3/4 do território nacional. Estende-se dos Montes Urais até o Oceano Pacífico, abrigando paisagens de beleza selvagem e uma das menores densidades populacionais do planeta. Apesar de seu tamanho colossal, apenas cerca de 40 milhões de pessoas vivem ali, concentradas nas cidades de Novosibirsk, Irkutsk e Vladivostok. O clima é rigoroso, com invernos longos e temperaturas que podem cair abaixo de 40 graus negativos.
A taiga, formada por extensas florestas de coníferas, domina grande parte da região, enquanto o norte é coberto pela tundra congelada. A Sibéria é também uma das áreas mais ricas em recursos naturais do mundo, com abundância de gás natural, petróleo, carvão, ouro e diamantes, fundamentais para a economia russa. Durante o período soviético, a Sibéria foi usada como local de exílio e trabalho forçado, abrigando campos de prisioneiros conhecidos como gulags. Hoje, é símbolo de resistência e exploração. Além de sua importância econômica, representa o lado mais misterioso e intocado da Rússia, um território de extremos onde natureza, história e solidão coexistem em escala monumental. Número 11. A União Soviética. A União Soviética foi o maior experimento político e ideológico do século XX. Criada em 1922, após a Revolução Russa e a Guerra Civil que derrubou o regime czarista, ela nasceu sob a liderança de Vladimir Lenin e consolidou-se como um Estado socialista baseado nos ideais do marxismo-leninismo. Reunindo 15 repúblicas sob o controle de Moscou, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas se tornou uma superpotência global e um dos polos de poder da Guerra Fria. Durante o governo de Joseph Stalin, o país passou por uma rápida industrialização e se transformou em potência militar, mas a um custo humano imenso, marcado por repressões, fome e campos de trabalho forçado. Após a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética expandiu sua influência sobre o leste europeu e liderou o bloco socialista em oposição aos Estados Unidos e seus aliados ocidentais. O regime comunista moldou a política, a cultura e a identidade russa por quase 7 décadas. Seu colapso, em 1991, representou o fim de uma era e o nascimento da Federação Russa moderna. Ainda hoje, os símbolos, conquistas e traumas da União Soviética permanecem vivos na memória coletiva do povo russo, dividindo opiniões entre nostalgia e crítica. Número 12. Biodiversidade. A Rússia abriga uma das maiores e mais diversas reservas naturais do planeta. Sua vastidão territorial e variedade de climas criam ecossistemas únicos que vão das florestas boreais do norte às estepes do sul e às montanhas do Cáucaso. Mais da metade do território russo é coberto por florestas, o que faz do país o maior reservatório de madeira do mundo e um dos principais responsáveis pelo equilíbrio climático global. Entre os animais mais emblemáticos estão o tigre siberiano, o urso pardo, o lobo cinzento e o alce, que simbolizam a força e a resistência da vida selvagem russa. Nas regiões geladas do norte vivem a rena, a raposa do Ártico e o leopardo das neves, espécies adaptadas ao frio extremo. Os rios e lagos abrigam grande diversidade de peixes, e o Lago Baikal sozinho concentra mais de 20% da água doce do planeta, com centenas de espécies endêmicas. A flora também é extraordinária, com coníferas, pinheiros, bétulas e líquens que resistem ao gelo e ao vento. A taiga siberiana é considerada o maior bioma florestal contínuo da Terra. Apesar das pressões econômicas e da exploração de recursos, a Rússia mantém centenas de parques nacionais e reservas ecológicas que preservam parte desse patrimônio natural, essencial para o equilíbrio ambiental do planeta. Número 13. Rio Volga e Lago Baikal. O Rio Volga e o Lago Baikal são dois dos maiores tesouros naturais da Rússia. O Volga, conhecido como o Rio Mãe, é o mais longo da Europa, com mais de 3.500 quilômetros de extensão. Nasce nas colinas de Valdai e deságua no Mar Cáspio, cruzando o coração da Rússia europeia. Suas águas são vitais para o transporte, a agricultura e a indústria, além de abastecerem milhões de pessoas. Cidades históricas como Nizhny Novgorod, Kazan e Volgogrado floresceram às suas margens, tornando o rio um eixo essencial da cultura e da economia russa. Já o Lago Baikal, localizado na Sibéria, é considerado uma das maravilhas naturais do planeta. Com mais de 1.600 metros de profundidade, é o lago mais profundo e um dos mais antigos do mundo. Contém cerca de 20% de toda a água doce não congelada da Terra e abriga espécies únicas, como a foca do Baikal,
que não existe em nenhum outro lugar. O lago é cercado por montanhas e florestas, e suas águas cristalinas são reverenciadas por povos locais como sagradas. Tanto o Volga quanto o Baikal simbolizam a relação da Rússia com sua natureza monumental e com a imensidão que define sua identidade. Número 14. A comida russa. A culinária russa reflete o clima rigoroso e a diversidade cultural do país. Baseada em ingredientes simples e nutritivos, ela combina influências europeias e asiáticas, além das tradições camponesas que moldaram sua história. Um dos pratos mais conhecidos é o borscht, uma sopa de beterraba servida com creme azedo, símbolo da cozinha eslava. Outro clássico é o pelmeni, pequenos pastéis recheados com carne e servidos com manteiga ou creme, muito populares durante o inverno. Entre os pratos principais estão o strogonoff, que ganhou fama mundial, e o blini, uma panqueca fina servida com caviar, mel ou frutas. O pão de centeio, o arenque e as conservas são presença constante na mesa russa. Já nas festas, a vodka é tradicionalmente servida para brindar amizade e coragem. A culinária russa varia bastante entre as regiões. No norte, predominam peixes e sopas quentes. No sul, influências caucasianas trazem mais temperos e legumes. Simples, forte e calorosa, a comida russa é um reflexo da alma de seu povo. Resistente, acolhedora e profundamente ligada à terra. Número 15. Economia russa. A economia russa é uma das mais ricas em recursos naturais do planeta. Petróleo, gás natural, carvão, ouro, níquel e diamantes formam a base da riqueza nacional. A Rússia é o segundo maior exportador de petróleo e o maior fornecedor de gás natural do mundo, responsável por grande parte do abastecimento energético da Europa e da Ásia. Essa dependência dos recursos energéticos tornou o país uma potência geoeconômica, mas também o deixou vulnerável às oscilações dos preços internacionais e às sanções econômicas. Além da energia, o território russo é abundante em madeira, minerais raros e água doce, concentrando cerca de 1/5 das reservas globais desse recurso. A Sibéria, em especial, é o grande motor da exploração de recursos, com imensas jazidas e oleodutos que cruzam milhares de quilômetros até os portos europeus e asiáticos. O setor industrial, embora ainda dependente do Estado, abriga polos estratégicos nas áreas militar, aeroespacial e tecnológica. Nos últimos anos, o governo tem buscado diversificar a economia, investindo em agricultura, tecnologia e comércio com países da Ásia, especialmente a China e a Índia. Ainda assim, o peso das commodities continua definindo o destino econômico russo. Essa combinação de riqueza natural e dependência energética coloca a Rússia no centro das disputas geopolíticas globais, tornando seus recursos tanto uma bênção quanto um desafio permanente. Número 16. Cultura e tradições russas. A cultura russa é um mosaico de história, fé e arte. Suas tradições foram moldadas por séculos de império, influências europeias e heranças asiáticas, resultando em uma identidade única. A religião ortodoxa russa exerce papel central, refletida nas catedrais de cúpulas douradas e nos ícones religiosos que adornam lares e templos. A literatura, com nomes como Tolstói, Dostoiévski e Chekhov, expressa a profundidade da alma russa e sua eterna busca por sentido e moralidade. As danças folclóricas, como o Kazachok e o Trepak, simbolizam a força e a alegria do povo. Já a música tradicional, marcada pelo uso do balalaika e dos coros masculinos, transmite tanto emoção quanto disciplina. Festivais como a Maslenitsa, que celebra o fim do inverno com panquecas e fogueiras, ou o Dia da Vitória, que recorda o triunfo na Segunda Guerra Mundial, unem o país em festas que misturam fé, patriotismo e tradição. O teatro e o balé também são pilares culturais. Companhias como o Bolshoi, em Moscou, e o Mariinsky, em São Petersburgo, projetaram a arte russa no mundo inteiro. A cultura da Rússia combina melancolia e exuberância, refletindo a vastidão do território e a intensidade do espírito de seu povo. Número 17.
Esportes na Rússia. O esporte ocupa um lugar central na vida russa e é tratado como símbolo de orgulho nacional. A tradição começa nas lutas e no treinamento físico-militar, herança de um povo acostumado ao frio e às dificuldades. O sambo, arte marcial criada na União Soviética, combina técnicas de judô e wrestling e se tornou um dos esportes mais respeitados do país. Lendas do sambo e do MMA, como Fyodor Emelianenko, transformaram a Rússia em referência mundial nas artes de combate. Outro símbolo nacional é o xadrez, considerado quase uma instituição. Mais que um jogo, ele representa a inteligência estratégica e o raciocínio lógico que os russos valorizam. Desde os tempos soviéticos, o país produziu campeões lendários como Garry Kasparov e Anatoly Karpov, que dominaram os torneios internacionais por décadas. Além disso, a Rússia tem forte tradição em esportes de inverno, hóquei no gelo e ginástica artística. A disciplina, o treinamento rigoroso e o apoio estatal ajudaram a construir uma potência esportiva respeitada em todo o mundo. No esporte, assim como na história, a Rússia expressa seu espírito competitivo e a determinação que sempre a definiram. Número 18. Rússia e Ucrânia. A relação entre a Rússia e a Ucrânia é uma das mais complexas e sensíveis do cenário geopolítico moderno. Historicamente ligadas desde o surgimento da antiga Rus de Kiev no século IX, as duas nações compartilham raízes culturais, religiosas e linguísticas. Contudo, ao longo dos séculos, diferenças políticas e estratégicas se intensificaram, especialmente após a dissolução da União Soviética em 1960 e 1991, quando a Ucrânia tornou-se independente e a Rússia buscou preservar sua influência sobre o antigo espaço soviético. A tensão cresceu com a aproximação da Ucrânia ao Ocidente. O avanço da OTAN e da União Europeia em direção ao leste europeu foi visto por Moscou como uma ameaça direta à sua segurança. Desde a perspectiva russa, a expansão de alianças militares ocidentais até suas fronteiras representa a perda de sua tradicional zona de influência. Em 2014, a anexação da Crimeia pela Rússia marcou um ponto de ruptura nas relações internacionais, reacendendo disputas territoriais e políticas. O conflito entre os dois países, intensificado em 2022, não se limita a questões territoriais, mas envolve o equilíbrio de poder global. Para o Kremlin, manter a Ucrânia fora da esfera ocidental é essencial para proteger o chamado Heartland, o coração estratégico da Eurásia, descrito na teoria de Mackinder. Já para o Ocidente, apoiar Kiev significa conter a expansão russa e preservar a ordem internacional baseada em alianças democráticas. Essa disputa tornou-se um divisor de águas da geopolítica contemporânea, redefinindo fronteiras de poder e influenciando a economia e a diplomacia mundial. Para a Rússia, a questão ucraniana é mais que um conflito. É parte de sua luta histórica por segurança, influência e identidade no centro do tabuleiro global. Número 19. Rússia e a região do Cáucaso. A região do Cáucaso é um dos territórios mais estratégicos e sensíveis da Rússia. Localizada entre o Mar Negro e o Mar Cáspio, essa área montanhosa marca o encontro entre a Europa e a Ásia. Historicamente, foi palco de disputas entre impérios e ainda hoje representa uma zona de grande importância geopolítica. A região é formada por repúblicas como Chechênia, Daguestão, Ossétia do Norte e Ingushétia, todas pertencentes à Federação Russa, além de países independentes como Geórgia, Armênia e Azerbaijão. O Cáucaso é uma das áreas mais diversas do planeta, abrigando dezenas de etnias, idiomas e religiões. Essa pluralidade, embora culturalmente rica, também gerou conflitos e tensões. Durante os anos 90, a Chechênia foi palco de duas guerras separatistas, que deixaram profundas marcas na população e no governo russo. A região segue sob forte presença militar, vista por Moscou como essencial para a estabilidade interna e o controle das rotas energéticas que conectam o Mar Cáspio à Europa. Além de sua importância estratégica, o Cáucaso também é conhecido por sua beleza natural
e tradições ancestrais. Montanhas imponentes, como o Monte Elbrus, o mais alto da Europa, e cidades históricas demonstram como esse território simboliza tanto o orgulho quanto os desafios da Rússia em manter unido um império diverso e multifacetado. Número 20. Origem do nome e bandeira. O nome Rússia tem origem na palavra Rus, que designava o antigo estado eslavo, fundado no século IX na região de Kiev. A denominação vem do termo nórdico Ruotsi, usado por vikings suecos que navegaram pelos rios da Europa Oriental e estabeleceram rotas comerciais e políticas. Com o tempo, o nome evoluiu para Rossia em grego bizantino, termo que passou a identificar o vasto império que cresceu em torno de Moscou. A bandeira russa, um dos símbolos nacionais mais reconhecidos do mundo, foi criada no século XVII e oficializada por Pedro o Grande. Ela é composta por 3 faixas horizontais, branca, azul e vermelha, inspiradas na bandeira holandesa. Cada cor carrega um significado profundo. O branco representa a nobreza e a paz, o azul, a fé e a lealdade, e o vermelho, a coragem e o sangue derramado pelo povo russo em defesa de sua pátria. E com esses 20 fatos, encerramos nossa jornada pela Rússia, uma nação grandiosa, marcada por história, cultura e contrastes extremos. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e continue explorando o mundo conosco. Muito obrigado por assistir e até o próximo destino.